Olá, Olá, boa noite. Como vocês estão? tudo bem com vocês? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma live hoje sobre paternidade atípica. Onde estão os pais dos autistas, né? E para isso, convidamos o Eliseu Acácio, que a gente já já vai chamá-lo. Já chegou Ele aqui. já está aqui. A gente tá olhando porque tem umas coisas novas aqui do Instagram. A gente tá falando. Vamos chamar o Eliseu. Chamamos o Eliseu. Estamos no mês de maio, mês das mães, mas a gente vai explicar. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Eliseu. Tudo bem? Bem, tranquilo. Tudo bom? Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer e honra estar aqui com vocês. Espero que estejam bem, né? Tá uma noite fria aqui, estamos no Rio de Janeiro, tá um friozinho e uma chuvinha. Eu sou friento, eu sou bastante friento. Eu falei esses dias que conforme vai passando os anos, eu estou ficando velho, cada ano mais eu estou com mais frio. Eu também Quando eu era mais jovem, não sentia estou tanto frio, sentindo não. também bastante frio. Esses dias aqui o tempo mudou bastante, falta até meio resfriadinho, mas é da mudança de temperatura mesmo. E aí a gente estava. Faz parte. Faz parte. A gente estava conversando, né, iniciando a conversa, falando muito sobre como maio é o mês das mães, né? A gente fala muito de maternidade o tempo todo. Fizemos até uma live sobre maternidade atípica, convidamos a Sim. Daiane. Mas aí a gente também quer provocar os pais, porque por que não falar dos pais e como não falar dos pais, né? Se os filhos não Sim. são só das mães, se a gente reclama tanto da falta de suporte e das dificuldades que eu vejo, se a gente fala de abandono paterno, né, de alienação parental e de tanta coisa relacionada à falta da figura paterna, à negligência da figura paterna, à ausência da figura paterna, e eu acredito que isso também deve ser um pouco aparente com você. Os pais que aparecem, né, que se destacam, acabam sendo meio vistos como super-heróis ou exceções, porque meu esposo é até meio zoado, assim, num grupinho que ele faz parte, como super pai, Uhum. porque a rotina, a vida, né? Eu sou enfermeira, então eu tenho um ritmo de trabalho que às vezes me põe muito tempo fora de casa. Ano passado, por exemplo, eu estava trabalhando 70 horas, 40 horas no posto de saúde, mais plantões. Então ele acabou ficando muito mais em casa, manejando o aluno dentro de casa com a Alice, né? E levando para as terapias do que eu. Foi muito difícil. Então, assim, a gente acabou nesse período sendo outra dinâmica na rotina. Enfim, então a gente está trazendo dois pais, né? No caso, e eu, como mãe aqui, eu sou embaixadora do Lagarta Vira-Pupa, né? Um grupo de mães. Bacana. A gata da André, né? Da André Vermes, você vai fazer live com ela no sábado, não é isso? Vai ser Isso, ela e a Sofia. E a Sofia, eu fiz com a mãe dela, com a Selma. Foi maravilhoso, foi muito Bacana. legal. E aí, geralmente, Muito bom. a gente fala, né, nessa questão do feminino e até autismo em mulheres, que é importante falar, mas eu acho que justamente essa questão da paternidade, a gente queria ouvir de você, eu vejo sempre nas suas identificações, né? Você se identifica como pai de autista, padrasto de autista, às vezes você bota pai em tempo integral, então é uma rotina que com certeza te exige humanamente aí uma dedicação e um tempo que a gente vê que não é muito comum para pais, né? Assim, no geral, né? A gente sabe que tem os pais que não participam, tem os que têm realmente uma rotina de trabalho que não permite e tem os que realmente não dão conta de estarem juntos. Aí por N motivos, a gente não está nem diretamente julgando, né? Mas, assim, a gente entende, ou entende e compreende que a responsabilidade tem que ser dividida, né? Eu acho que a questão da... Com certeza. Aí a gente fez um postzinho hoje tentando ser bem direto para falar sobre isso. Pai não é rede de apoio, pai é corresponsabilidade, né? É estar junto e dividir é dividir mesmo, né? Se alguém está muito cansado ou não está bem, o outro deve estar muito fora da disputa ali e está sobrecarregando alguém. E aí a gente quer te ouvir, Eu tá? concordo com Fica à isso. vontade. A casa é nossa. Eu-
E aí, pode Muito compartilhar com a obrigado, gente, é muito um prazer obrigado. te ouvir. Muito obrigado. Então, o meu filho está com 24 anos, vai fazer 25, né, e a gente precisa resumir isso tudo. Porque resumir 20 e poucos anos não é fácil, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que eu acho sempre muito bacana quando as pessoas falam super pai, herói, isso, aquilo, mas eu não me sinto assim. Eu acho que o que eu fiz e faço nos cuidados do meu filho não é, eu não me sinto especial, herói. Eu acho que é natural, que tinha que ser, tem que ser assim mesmo, sabe? Eu sou um ser humano comum, sou um pai comum, eu não tenho nada de especial, tenho qualidades e defeitos como qualquer outro. Humano, né? E oi, Humano, né? a gente vai seguindo aprendendo. A gente vai seguindo aprendendo, inclusive em relação ao autismo, eu tenho muito a aprender ainda. Eu tenho mais vivências do que experiência teórica. Uma pessoa me perguntou há um tempo atrás como é ser pai de um autista. Olha, eu falo, ele é autista, as outras pessoas conhecem ele como autista Lucas Gabriel. Ele é meu filho que é autista. Então, em primeiro lugar, é filho, eu sou pai, ele é filho. Exatamente. Então, não há diferença, o amor é o mesmo, a consideração é a mesma, não é na minha visão, não pode haver essa diferença entre ser pai de um autista ou pai de um que não é autista. Sim. É pai, é filho. Então, a minha visão não é do autista, a visão é do filho que é autista, mas primeiramente do filho. Com certeza. Entendeu? Então, assim, sobre a mãe dele. Você falou até em alienação parental, e uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, eu convivi com a mãe dele, fui casado com a mãe dele durante 16 anos. Ela não abandonou ele, mas ela tinha muita dificuldade em relação aos cuidados dele, porque ela tinha as demandas dela. Tinha não, tem ainda as demandas dela também, ela tem esquizofrenia. Mas é uma pessoa que eu respeito muito, mesmo depois de divorciada, eu continuo tendo amizade com ela, com a família. Ela fez o que pôde, ela não conseguia lidar com a situação, na maioria das vezes era eu que cuidava mesmo, mas, assim, a minha consideração por ela como mãe dele, não tinha de jeito nenhum. Eu sempre fazendo chamada de vídeos, mandando fotos da ela, enfim. As pessoas gostam de falar, não, porque abandonou, você não cuidou, não, no caso não foi abandono, não, é porque ela não conseguia lidar com a situação e chegou um ponto que eu falei, não, a gente vamos chegar num acordo, você vai lá, você volta, viver com a sua família, eu vou cuidar dele. Vivemos juntos durante 16 anos, divorciamos tranquilo, amigavelmente, chamei a família dela. Então, foi melhor assim, sabe? E no meu caso não há alienação Foi uma questão de parental saúde, mesmo. né? E de organização Exatamente. do cuidado do filho, Exatamente. Lucas. Então, eu jamais falo mal dela como mãe, de maneira alguma. Enfim, o Lucas é autista severo e desde criança deu muito trabalho e continua dando até hoje, né? Eu já vi gente falando, nossa, mas as pessoas associam o amor a não dar trabalho, é impressionante. As pessoas falam, não, mas dá tanto trabalho, você tem amor e carinho por ele. Eu falei, mas como não era para ter, porque dá trabalho? Entendeu? Ele já deu, sim, muito trabalho, mas isso eu não digo isso com mágoa, eu digo de forma natural, quando ele é fato, né? Criança, adolescente, são fatos. Né? Já teve muitas crises de agressividade, já passei muitas noites com... Então, essas coisas que o pessoal fala em rede social, eu já passei tudo e um pouco mais, sabe? Mas, assim, eu percebo, existe uma diferença entre... Não que eu seja melhor que ninguém, que não sou, mas as pessoas gostam muito de desabafar em redes sociais, e eu jamais critico, porque se isso faz bem que a pessoa, é importante desabafar, seja em rede social ou pessoalmente, mas
eu não faço isso no momento em que está acontecendo, senão eu me sinto pior ainda. Por exemplo, se meu filho está lá num dia ruim, numa crise, se bateu, quebrou, mordeu, isso tudo já aconteceu muito. Hoje em dia não está acontecendo, mas já aconteceu. Se eu fosse lá no Facebook, no dia e na hora que aconteceu, e falar, oh, gente, hoje está acontecendo assim, assim, aí as pessoas vinham, nossa, tal, isso para mim não me faz bem. Não faz bem para muitas pessoas. Um pouco disso, né? Isso comove, né? As pessoas veem uma notícia assim ou uma imagem dessa, você vai ver, né? Vai bombar. Como é que diga? Sensibilizar, mas... Mas não é isso, né? Não é com essa forma que a gente vai comunicar, né? Aí a reação das pessoas não me faz bem. Ali, se eu estou me sentindo mal com a situação, eu me sinto pior ainda. Que as pessoas falam, mas aí que dó de você, coloca aquela reação de chorinho, aquela coisa toda. Aí não, eu prefiro falar, depois já passou algum tempo, já. Mas no momento, esse desabafo eu não faço quando acontece, não. Uhum. E assim, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu entrei nas redes sociais faz 9 anos, em 2012, em junho, faz 9 anos. Quando eu entrei nas redes sociais, por incrível que pareça, até então eu achava que autismo era raro, que tinha o meu filho e mais alguns na minha cidade, mais uns 500 no máximo no Brasil, alguns 1000 pelo mundo. Eu achava que era raro, até eu entrar nas redes sociais, porque eu trabalhava muito. Eu sou uma pessoa muito simples, na época eu trabalhava inclusive de servente de pedreiro na época. Eu era desligado do mundo virtual, de muita informação, sabe? Eu não tinha acesso a essa informação toda. Aí, em 2012, com muito custo, eu comprei um notebook lá, trabalhei muito, consegui um notebook. Falei, pô, eu ouvi o pessoal falar muito Facebook e tal. Aí, como eu gosto de escrever histórias reais da vida, textos e tal. Aí, a hora que eu abri o Facebook, eu vi lá que aparecia escrito pesquise sobre coisas e tal. Falei, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui sobre autista ou autismo. Acho que não vai aparecer não, mas em todos os casos. Eu coloquei lá autista e autismo, eu falei, nossa, não é possível, tem milhões de autistas. Eu não sabia, até entrar em rede social, eu não sabia, sabe? Então, aí em 2014, eu conheci a minha atual esposa, Maria, exatamente pelo Facebook, no final de 2014, como amiga, mãe de autista, né? A gente começou a conversar como amigo, tá? Eu era divorciado já, fazia 1 ano e meio, e ela era viúva, e depois de uns 15 dias, a gente mudou o assunto de amizade, e eu marquei para a gente se encontrar. Eu morava no interior, ela na capital, aqui em São Paulo. E começamos a namorar, 5, 6 meses depois casamos, em 2015. O meu enteado, ele está numa instituição, por enquanto, porque a gente vai tirar ele lá, acho que daqui uns 2, 3 meses, a gente vai viver com os 4, ou seja, em 4. Uhum. Eu, ela e os Lucas. E aí, na época... É Lucas Gerson, não é isso? Lucas Gerson. Uhum. Mas qual cidade que você é? Itapecerica da Serra, aqui, divisa com São Paulo, é parte da Grande São Paulo. Ah, sim. Gente, é de Niterói, Rio de Janeiro. Legal, legal. Eu já estive em Rio de Janeiro, mas foi em Volta Redonda. Ah, sim. Então. Desculpa, então. E aí é isso. Oi? Pode falar. Não, desculpa interromper, que eu fiquei curiosa. Quando você falou da cidade, eu falei, deixa eu perguntar, porque eu não sabia. É Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Eu morava antes em Americana, interior de São Paulo. Uhum. Não é muito interiorzão, não. Dá 1 hora e meia daqui, onde eu moro. E depois, quando a gente começou a namorar, eu casei de novo. E aí vim morar aqui com ela já morava aqui. Uhum. E aí, assim,
eu já vi muita gente falar que autista muitas vezes atrapalha relacionamento e tal, um tem tempo para o outro, mas no nosso caso nunca atrapalhou, porque desde o primeiro momento o assunto sempre foi os autistas. Não que em momento algum a gente falava sobre a gente, mas sempre eles pelo meio, entendeu? Não era assim, não tinha um dia que a gente falava, não, hoje a gente vai falar só sobre nós, falava sobre nós, mas envolvendo sempre eles pelo meio, entendeu? Inclusive, na época, quando eu vim aqui no final, em 2014, no final de 2014, na passagem de ano, na realidade, que eu vim conhecer ela pessoalmente, depois de 15 dias que a gente estava conversando. Aí, no outro dia, ela falou assim, olha, mas eu preciso ir lá ver meu filho na instituição e agora ficou chato que eu acho que você não vai querer, se você queria ir passear. Eu falei, não, onde você for, eu vou. A gente vai lá, porque você é um menino e tal, não tem problema nenhum. E aí foi assim. As pessoas até perguntavam para mim, não, quando você vai lá para São Paulo, você vai namorar, você sai para passear? Eu falei, não, a gente sai, eu vou lá onde está o menino dela, a gente vai de ônibus, trem, metrô, mas eu não sei namorar, a gente vai namorar no ônibus, trem, metrô. Então, essa coisa, sabe, essa coisa sem cobrança, sem falar, não, tem que ter um tempo para mim. Não, a gente mistura o tempo todo mundo ali. A vida da gente é isso tudo, né? Isso tudo faz parte, né? Como é que vai separar tudo numa cada caixinha? Não tem como. Na vida da gente. Não tem como. Não tem como. Mas, enfim, a vida é essa. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu achei muito legal quando você falou, principalmente nesses momentos assim piores, né? A gente estava falando sobre isso. A gente só teve coragem de criar essa página agora, esse ano. Nossa filha tem 6 anos. E a gente já passou bons bocados primeiro no aninho, né? No ano que estava fechando o diagnóstico, ela com 2 aninhos, indo para os 3 aninhos. E aquilo ali, a gente tem até algumas memórias, algumas coisas, acho que a natureza até deletou, que a gente não lembra nem com muitos detalhes, que é tanta coisa que a gente passa, né? E a gente vai aprendendo a tipo... Não é... Algumas coisas esquece mesmo, porque você tem que lidar com outras, ou não valorizar tanto, né? Porque a gente lida com muita coisa. E a gente também nunca quis... a gente ficava, poxa, quando a gente falar de autismo, que a gente sempre sentiu essa necessidade de criar um canal, de usar a rede social, já que é uma coisa tão ampla, né? De falar de uma forma geral. Porque uma coisa que a gente sempre percebeu nos nossos grupos é que não dá também para falar, gente, vamos parar a conversa agora aqui e eu quero falar um pouco da minha vida, da minha realidade, do que eu passo. Nunca existiu esse momento, né? No geral, tá todo mundo falando dos seus filhos e a gente nunca quis ser aquele chorão para parecer assim, minha vida... Porque parece que você está querendo ou se fazer de vítima, né? Ou ficar chorando migalha, assim, dizendo que sua vida... E não é isso, a gente tem uma vida diferente sim, que é fato. Mas poucas vezes a gente se sentiu confortável para ficar falando só sobre isso. E a gente já conversava. Mas quando, mas como, de que forma... E aí, como é que a gente vai fazer? Aí a gente pensou, né? Vamos fazer um Instagram, YouTube, um livro, o que seja, né? Vamos comunicar isso. Aí quando a gente foi amadurecendo, a gente também faz terapia, que ajuda muito a lidar com essas questões, né? Eu vejo que você escreve, eu acho isso muito legal também. E aí assim, nesse momento mais difícil, a gente não tinha cabeça para isso. E realmente, assim, vejo que até porque tem profissionais que pedem para filmar, né? Que eles querem avaliar, querem ver. A gente nunca muito se alimentou com isso nas horas mais difíceis. A gente tem algumas memórias. Tanto é que agora que a gente, assim, consegue respirar, consegue falar, consegue escrever alguma coisa sobre isso, consegue repetir essa história com mais conforto, assim, mais tranquilidade. Porque justamente, assim, a gente... Rede social a gente sabe que todo mundo ou quer postar a vitória, né? Só beleza e tudo dá certo e eu consigo, né, o melhor, ou chamar atenção por alguma história triste porque sabe que comove também, né? E depois vira herói, né? Tipo, exatamente. a gente sabe que chama atenção, aí todo mundo se comove, e a gente nunca gostou desses dois extremos. Então, assim, a gente bota alguma coisa ou outra, mas a gente não gosta. Assim, a gente prefere se recuperar. O dia que foi ruim, que a gente
todo dia todo mundo tem, né? Eu prefiro chorar sozinha no meu quarto, ou a gente se recuperar o dia que não tá legal. Respira, fala de outro assunto, não faz nada, depois volta, do que realmente alimentar. Por isso que quando a gente falou, realmente resolveu criar a página, a gente foi para esse caminho, tipo, vamos falar de ligado à paternidade, ligado a falar sobre pais, mas não quer dizer que vai ser o nosso dia a dia e ficar passando assim, né, essa rotina. E eu não tô aqui também para ficar espelhando nossas dificuldades, porque cada um sabe o que passa mesmo, né? Mas aqui a gente vai poder falar e vai ficar confortável sim. E se a gente. Aí a gente. Né? E a gente também é capaz hoje, talvez com essa maturidade que a gente criou, de se vier alguém julgando ou com alguma fala que pode ser meio desagradável, embora a gente sabe que é um lugar até um pouco diferente de outras mídias, assim, que as pessoas lidam com isso, não vai incomodar tanto, não vai agredir tanto se alguém vier com bola fora aí, que a gente sabe que em redes sociais as pessoas também destilam o seu veneno, né? Mas é isso. E aqui a gente fala também, a gente resolveu fazer também, porque acontece, tem aquela. Eu falo uma frase que é parecida com o que o pessoal fala, que quem vê corte não vê o corte. Né? Aqui eu falo que quem vê o comportamento não vê o tratamento. Então, assim, as pessoas, quando a gente fala sobre a Alice, sobre as questões, sempre vem aquela fala, né? Pô, mas não parece. As pessoas, porque vem a foto, vem. Lógico, a gente preserva tanto ela como a gente, até por ela ser uma criança de 6 anos. Então, preservar desses relatos de dias mais de dificuldade, né? E a gente posta coisas, né? Quando ela tá alegre, tá dançando, enfim. E aí as pessoas, como assim? Porque ninguém viu, né? Tem essa coisa, né? Não vê que a estereotipia, ela anda de um lado para o outro. A gente não vê que a Globo não mostra, a Globo não mostra, né? Porque assim, é aquela coisa que a gente não vai postar isso. E aí, quando a gente fala sobre as questões, a pessoa, mas como? As crises de choro que ela dava muito frequente, que as pessoas, só a gente que sabe. Isso só acontecia também aqui dentro de casa. Ela conseguiu ter uma certa habilidade, assim, né? Que com estranhos também ela não se expõe desse jeito. Ela sabe segurar, ela é capaz de segurar isso na rua, mas aí com a gente ela explode. Então a gente que segura a onda toda. Mas a gente também não fica, né, tendo que provar isso. Isso aqui é o que a gente vê, né? Conversa com o neurologista, conversa com os terapeutas, com os profissionais. Mas assim, a gente que conhece, e é muito bom, assim, a rede social também falou isso um pouco, quando você começou a procurar. Uma coisa que parece que só existe com você, né? Você não conhece muito bem. De alguma forma, o autismo também aconteceu pra gente, embora eu, como profissional de saúde, tinha alguma noção, mas vou confessar, nunca estudei sobre autismo na faculdade, mesmo nas disciplinas de psiquiatria. E tinha aquela visão também que todo mundo tem de início, né? Que não enxerga com muita clareza o que é de fato. E aí, quando ela nasceu, quando a gente começou a desconfiar, que a gente começou a estudar, e as redes sociais que aproximam a gente de pessoas que conhecem, que estudam, que se acolhem, né? E é tão bom, é tão confortável, assim, encontrar pessoas como você, como a Selma, né? Uma autista que fala e conta a história dela. Gente, como tem gente legal para conversar também, né? Porque se alguém assim, se nos ambientes aí gerais a gente não se sente confortável, ou acha que vai ser chato ficar falando disso, só fala de autismo, aí eu tenho uma página para isso. Se não quiser seguir, se acha chato pra caramba o assunto não frente, não, obrigada, né? Obrigada, agradeço muito quem está ajudando a gente, mas aí é um lugar que a gente encontrou para falar sobre isso. E que bom que hoje em dia a gente pode ter essa condição de fazer, né? Então, acho que é muito rico a gente poder fazer isso hoje em dia, né? É um recurso, é uma oportunidade muito boa. E a gente, até a curiosidade, assim, quando você se viu como um ativista da causa, né? Só que, assim, antes até de falar rapidinho aqui da pessoa que está entrando, né? Bem-vindo todo mundo. Bem-vindo todo mundo. Tem aqui uma pergunta. A Daniela, eu vou fazer uma live com a Daniela também, na outra semana. Fez lá? Vai fazer? Tá aqui?
Tem aqui a Carles Bruni, né, que vai fazer, tá com... Eu estudo autismo, vou começar um doutorado. O autismo e a musicalidade. O que vocês acham nesse tema? Acho muito interessante. O Elisão pode dar a opinião dele aí sobre o tema. O primeiro estímulo que a gente fez com a Alice foi a musicalização, embora não tinha assim, esse foco na criança suspeita ou com autismo. Mas a gente tem até a Cássia, que é daqui da Escola Crescer, se eu não me engano, em Niterói, que ela trabalha, é musicoterapeuta, vamos dizer assim, né? E trabalha com crianças autistas e tem um trabalho maravilhoso, assim. Todo mundo é apaixonado pela Cássia, as crianças. Eu já vi o trabalho dele no Face. Oi, Eliseu? Eu já vi o trabalho da Crescer no Face. Deixa eu só dizer uma coisa. Você estava falando sobre a realidade, a gente mostrar a realidade no Facebook, né, tal, se positivo ou negativo, e algumas pessoas já reclamaram comigo, porque assim, inclusive pessoas do meio do Facebook, do autismo, porque eu sempre gostei muito de escrever, e já fiz diversos relatos sobre meu filho, sobre crise, de agressividade, momentos e tempos difíceis e tal, mas aí tem gente que acha que eu deveria mostrar, a gente já falou, não, você deve mostrar a realidade do autismo, porque você mostra seu filho sorrindo, passeando, em campo. Eu falo, mas meu filho não é, a realidade dele não é só batendo, mordendo, quebrando e chorando. Já aconteceu muito isso, mas não é só isso. E quando aconteceu isso, eu nunca quis fazer registro disso. Eu não estou aqui criticando quem faz. Volto a dizer, cada um é cada um. Sim, sim. Mas não é nem questão de divulgar em rede social. Eu nunca quis fazer, nem para mim, tirar foto do meu filho em crise, filmar. Nem para mim guardado, eu nunca tive nada disso. Embora teve muitas oportunidades para fazer. E aí as pessoas acham que... Eu falo, é o seguinte, você tem que acreditar no que eu falo, no caso que eu conto, porque registro não tem nenhum. Certo? Eu já fiz diversos relatos sobre crise de agressividade do meu filho, mas se você me falar, não, me mostra uma foto dele em crise, ou ele machucado, ou um vídeo, eu não tenho. Eu não me sentiria bem fazendo isso. Nada contra quem faz, mas eu não faço. Então, eu já recebi esse tipo de crítica, mas assim, a realidade do autismo não é só isso. Exatamente. O meu filho, sim, existem os momentos de tranquilidade, que a gente sempre passeou muito. Agora não, que na pandemia não tem como passear. Mas a gente passeava muito, ia no zoológico, em qualquer lugar, nas lojas e tal, na cidade. E tinha esses momentos também, e tinha os momentos das crises de agressividade. Aí eu vejo pessoas dizendo no Facebook, não, que o autista severo é agressivo. Eu discordo. Ele tem crises de agressividade, tem momentos de crise de agressividade. Não, se eu falar que meu filho é agressivo, eu estou definindo ele como agressivo. Não é. E isso vale tanto para o meu filho como para qualquer outro autista. Mesmo que tenha muitas crises de agressividade, são momentos, sabe? Não é algo definitivo, que a qualquer momento ele está agressivo. Tá bom? Tem aqueles momentos que ele pode ter as crises e tem outros momentos de... Então, aí eu vou mostrar somente o lado negativo. Se eu coloco uma foto dele sorrindo, brincando, um vídeo dele passeando, a pessoa acha que não é realidade do autismo. Não é também. Eu estou aprendendo alguns conceitos, a gente vai ouvindo, assim, principalmente pessoas da área de PCD, né? Esses próprios que fazem YouTube, aí tem o Ivan Barão, que eu sigo, eu adoro. Essa semana eu vi a Estela Young, eu até vou compartilhar alguma coisa dela, que ela brinca, ela usa uma expressão chamada pornô... Acho que ela brinca com isso, que ela quer chamar de pornô capacitista, alguma coisa assim, que ela quer dizer o seguinte, assim, nós não somos objeto, né? Nem de inspiração para você ficar o tempo todo, e nem para você se achar melhor do que eu, olhando assim, é uma luta mesmo, eu não queria estar no lugar dele, como é difícil a vida. Cada um tem sua história, né? Tem pessoas que às vezes têm uma situação muito mais leve, mas emocionalmente está muito pior do que aquela pessoa que aparentemente, né, está com uma gravidade assim, no lidar ali, e está lidando com aquilo com muito mais tranquilidade, inteligência, sabedoria. A gente sabe que isso é muito relativo, né? A questão de felicidade.
E a questão do capacitismo é enxergar, né, a pessoa com deficiência somente através de deficiência. Então, só pode enxergar o autista sendo autista do livro, né, ou do que ele viu na televisão, porque quando tem um noticiário, um evento, vai mostrar sempre essas cenas. Aqui na Alice, ó, ela sempre dá uma palhinha na live. Oi, tudo bem? Você está conversando com a gente. Tá, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. A Raquel tá ali, só que não dá para ver a TO dela. Aí ela tá até com a camisa igual do papai, ó, que usando o Dia dos Pais. É Ctrl+C, Ctrl+V. Tô vendo mesmo. Estão iguais os dois. Bacana. Cara do pai, né? Manda um beijo. Olha lá, filho. Tá com janelinha e tudo. Aí ela sempre entra um pouquinho. E aí a questão do capacitismo é isso, né? A gente desconstruir. Ih, travou. Oi? Congelou? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim, tinha travado, perdão. Não, que isso. É a questão da gente, essa coisa de desconstruir, e a gente não tem que provar nada, a gente que sabe. Né? A nossa vida, a nossa rotina, né? Ela é uma questão que tem gente que nega que ela é autista, mas eu que vou ter que provar que ela é uma autista leve, né? Que tá com laudo, que a gente tem os mesmos direitos, né, por lei, das pessoas que são deficientes, né? Que é uma lei geral, que acolhe as pessoas porque a gente tem as dificuldades e realmente está amparado pela lei para alguns benefícios que entendem como privilégio, né? Que a gente tem direito. E assim, é um mundo, eu acho que essas conversas é isso, a gente quer desconstruir essas questões, normalizar essa conversa, né? Uhum. Eu já fui em alguns eventos sobre autismo, que me convidaram para falar sobre autismo, para palestrar, em diversos lugares por aí. Eu já fui, antes da pandemia, fui. E aí, em alguns eventos, as pessoas ficavam ansiosas para mim falar somente sobre porque anunciavam ele é pai de um autista severo, as pessoas ficavam ansiosas para me falar o tempo todo sobre crise de agressividade. Que quebrou, bateu, mordeu, que fez isso e tal. Aí eu falava, gente, ó, eu quero falar sobre o autista, mas eu quero falar sobre meu filho também. Não é só sobre o autista severo, viu? Sabe? Aí eu começava a falar que a gente passeava, galera e tal, e tinha gente que queria voltar, mas e as crises? Então, mas não é só crise, meu Deus do céu, deixa um pouco a crise de lado, vamos falar um pouco da pessoa. Não é que eu quero negar, eu nunca neguei crises de agressividade, mas não é só isso. Sabe? E isso é legal. Que e aí, pode falar, fala. Pode terminar. Sim, e aí uma outra questão que eu até evito falar, eu fico preocupado às vezes com o excesso de informação sobre crise de agressividade, com vídeos tal, em rede social. As pessoas falam que isso é bom para conscientizar sobre o autismo. Eu não sei se conscientiza ou se assusta as pessoas, se afasta as pessoas ainda mais. As pessoas ficam com medo, acham que o autista é somente aquilo. Nossa, eu não vou nem chegar perto, então. Autista severo é assim, então eu acho que às vezes isso pode ser um tiro no pé. Se você está achando que está conscientizando, você pode estar afastando ainda mais as pessoas. Entendeu? Eu tenho essa preocupação. Não sei se... Entendeu? Sim. É uma coisa que a gente também fica preocupado, porque assim que eu ia falar. Aí você tem dois pontos que você tem que desconstruir, né? Essa figura do pai herói, por ser pai e participar, né? Estar presente. Normalizar, né? O pai por normalizar, né? E desconstruir essa questão de só essa visão que a pessoa. Porque, assim, infelizmente, a gente sabe que o que vem de capa de jornal, o que vem de notícia, o que vem é a desgraça, né? O ser humano é assim, não é só o brasileiro, o ser humano gosta de só ver isso, né? Atrai isso, né? A gente só aprende na dor, não aprende no amor por causa disso. Então, assim, esse que é legal, que é essa questão do ativismo que eu estou muito curioso para saber, acho que vai muito nisso, que você tem que desconstruir duas coisas, né? Essa visão, normalizar essa figura paterna e normalizar que o autista severo tem os períodos de agressividade, mas também tem os períodos
né, que são lindos, são singelos, são maravilhosos, né? Que é aquela coisa que você falou. Antes do Lucas ser autista, ele é seu filho, né? Antes do Lucas ser autista, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa. Eu não vejo oficialmente como autista. Ele não pode vir com o autismo, o autista antes do nome, né? O autismo é depois, né? Tem o Lucas, o sobrenome, tem tudo que ele é e depois... A história, né? A história. A família. A gente também se viu muito nisso quando pessoas procuraram a gente descobrindo o diagnóstico do filho, numa negação. Claro, faz parte do luto, não estou dizendo que não, por um momento isso não vai acontecer de você questionar, né? Enfim, tem esse processo aí de lidar com o luto. Mas peraí, antes de tudo, ele é seu filho, né? Assim, abraça isso. Só quando a gente conseguiu mudar esse olhar e não ficar achando que a vida vai ser um caos porque tem um filho autista. Não, peraí, ela é nossa filha e a gente aceitou desde o dia que foi positivo o resultado da gravidez, né? Então ela é nossa e é junto. Acho que esse preparo, eu também fui mãe com 34 anos, eu acabo com tudo assim, que a gente não tem o mesmo pique, o mesmo ritmo, eu digo assim, a mesma saúde, a mesma disposição, me deu uma certa maturidade para a gente, durante a gravidez, falava que a gente esteja preparado, a gente quer que venha uma criança o mais saudável possível, ele se é saudável, mas que a gente esteja preparado para amar a criança que vier, do jeito que vier, né? Porque esse perigo desse filho ideal, a gente trabalha muito isso, que a gente acaba lidando com crianças pequenas, né? E pais que receberam diagnóstico recente, e fica muito nessa tipo assim, correndo atrás do próprio rabo, como se fosse um cachorro, nesse negócio do filho. Gente, ele continua sendo seu filho, só que ao invés de você ir para cá, você vai ter que pensar nas dificuldades dele, vai ter que dar um suporte aqui maior, porque talvez a fala vai ser mais difícil, né? E aí tem hoje recursos para comunicação não verbal. É fácil, é simples? Nunca será. Aí, quando as pessoas querem botar no mesmo páreo, né? Mas toda criança tem dificuldade, tem problema, né? Às vezes não é um autismo, mas vai ter outro problema que seja, sim. Mas o cuidado, o amor, né? A forma de lidar com a criança, os pais têm que enxergar primeiro a criança, sabe, você falou brilhante aí desde o começo da conversa. E essa questão também do corte, né? Porque assim, quando vem o Lucas... O autista cresce, né? O autista cresce, e essa questão do ver o Lucas rindo, passeando com você então é fácil. Mas não foi fácil. E não é fácil. Ninguém vê o que está atrás, né? Ninguém vê o que está atrás da câmera. Exatamente. A jornada, a caminhada. As pessoas falam muito da gente, da Alice, mas como ela é, tipo, ela é tranquila, não. Ela é tranquila porque ela faz intervenção desde os 2 anos e 6 meses. Então, hoje em dia ela tem 6, ela já tem... E a gente está ali também, né? A gente está ali, ela não falta. Né? Ela participa, enfim. A gente cobra, a gente educa, né? Então, a gente trabalha com ela. A gente cria regra, enfim, essas coisas. Então, assim, acredito que não tenha sido nem um pouco diferente contigo e com o Lucas, né? Tipo, as pessoas querem ver, ver esses momentos mais para eles, né? Como diz a menina que fala que o pessoal gosta de pornô. Tem uma expressão. Essa parte sádica, né? Mas eles não querem. Essa parte de trás ninguém vê. E as pessoas não querem escutar, porque aonde que é o pulo do gato, né? Aonde que é o segredo. Que é isso que eu acho que as pessoas deveriam ouvir, deveriam prestar atenção, né? Exatamente. Você conseguiu Você disse isso do Lucas? Sim. Pode falar. Desculpa, eu acabei te cortando. Você disse que parece que foi mãe com 34 anos. Eu fui mãe bem novinho, com 21 anos, eu era menino de tudo. Eu não tinha experiência nenhuma de criança, nem sem autismo, nem com autismo. Tanto é que quando meu filho nasceu, a minha mãe ficou uns 1 mês e meio, 2 meses me ensinando como pegar o menino, que nunca tinha segurado um menino no colo. E eu trabalhava em construção, eu tinha mão pesada, acostumado a pegar blocos, aquelas coisas pesadas. Aí eu colocava a mão, pegava, ela falava, não, calma, que vai quebrar os ossos do menino, tem a moleira, tem não sei o quê. Eu falei, nossa. Então eu comecei a segurar ele, acho que tinha assim, de carregar mesmo no colo, acho que uns 3, 4 meses que eu tinha medo de segurar ele, eu pegava. Então eu não tinha experiência nenhuma de
criança, não só em relação ao autismo, como criança mesmo. Fui e tive que acostumando na raça mesmo. Aham, E aí ele foi diagnosticado com 2 anos e meio. aham. Primeiro foi aquele negócio, a gente achou que era problema de audição, porque não prestava muita atenção e tal, e minha mãe já tinha visto que o desenvolvimento dele não estava de acordo com outras crianças. Eu não tinha percebido, porque, como eu disse, eu não tinha noção de criança, de desenvolvimento, nem de nada, e a mãe dele também não tinha muito, não. Aí minha mãe levou ele na época para fazer exame de audição Aham, com uma fonoaudióloga. aham. E interessante que essa fonoaudióloga foi a mesma fonoaudióloga que eu tive, que eu tive aulas com ela, acho que na época, uns 9, 10 anos antes. E foi lá em 84, 85, isso foi já em 98. Porque eu tenho uma história de vida, sem ser o meu filho, de superação de diversas situações, sabe? Eu tive hidrocefalia, assim, nasci, quase morri, depois tive sequelas da hidrocefalia, e aí, entre essas sequelas, foi a dificuldade na fala, que até hoje eu tenho, inclusive, não falo fluentemente, mas na época eu gaguejava muito mais, tinha uma fala muito mais embaraçada. Eu tive aulas com essa fonoaudióloga, a mesma que foi, que consultou meu filho. Aí ela falou, não tem problema de audição, encaminhou para o neuro, que aí o neuro diagnosticou o autismo. Aí eu me lembro do dia que eu cheguei do trabalho, a minha mãe, ela tinha que levar o Lucas, que tinha o diagnóstico, e ela estava com uns semblantes de tristeza, de preocupação, falou, nossa, Eliseu, você não sabe o que o Lucas tem, acho que você nunca ouviu falar, é autismo, tal, vai ter que tratar com um psiquiatra. Eu falei, não, o que negar, falar, não, meu filho não vai no psiquiatra, não vai... Não, se ele precisa, vamos, né? E a partir dali, a minha mãe, inclusive, que levava ele nas consultas, né? Que a mãe dele tinha já essa dificuldade, cuidava dele em casa, mas quem via outras coisas era a minha mãe. E não foi fácil. Como eu disse, na época eu trabalhava como servente de pedreiro, e muitas noites ele não dormia, mesmo com medicamento. E aí, às vezes ele ia dormir de madrugada, 3, 4 horas da madrugada. Eu ficava a noite inteira com ele acordado. Trabalhava, estava tão cansado, mas tinha que ficar com ele acordado. E pedia para mim sair um pouquinho com ele, eu saía de madrugada com ele na rua para dar umas voltas, senão ele ficava em casa chorando. E aí, diversas vezes, ele ia dormir 4, 4 e meia, eu não ia dormir, que aí 5 horas, 5 pouco, eu tinha que levantar, pegar uma monarca velha que eu tinha e trabalhar. Fazia um café, tomava lá sem açúcar o café para ver se espantava o sono e ia. Isso não foi 1, 2, 3 vezes, foram muitas vezes, entendeu? Então, assim, aí as pessoas falam, mas e a mãe dele? Que não te ajudava, a mãe dele já tinha aquela coisa o dia inteiro com ele. E eu deixava ela quieta lá, senão, além de já ter que lidar com ele no outro dia, aí acordava brava, assim, exatamente em função da situação dela, da dificuldade dela. Então, eu preferia, entendeu? Eu preferia lidar com a situação. Isso foram muitas, muitas vezes, não foi 2, 3 vezes, não. Mas, enfim, faz parte da nossa história. Isso, tá dentro da história. Muito legal. Eu não consegui catar esse vídeo, eu estava até procurando, eu te vi, né? No evento. Eu não vou lembrar qual foi o evento, que você já fez bastante palestra, né? Foi algum evento que eu acho que estava até o professor Luciano Lacerda, que era alguma questão, não sei se era de educação, que eu gostei muito da sua fala. Você falando, acho que estava muito ligado a políticas públicas, né? Dizendo assim, na época você estava falando. Sim. Eu não estou lembrando exatamente de foi na Assembleia Legislativa. Oi? Acho que foi na Assembleia Legislativa, aqui na Leste. Eu acho que foi. Nossa, mas aquela falação estava muito boa. Eu fiquei tentando catar no YouTube para ver se achava. E aí você foi tão honesto, foi tão sincero, foi tão transparente. Falei, gente, como ele representa. Eu falo sobre o quê?
eu falo sobre políticas públicas, não sei se é isso. Lei de alguma coisa para o autista, e você falando um pouco da realidade. Foi uma entrevista, não foi? Foi uma entrevista, é isso? Era tipo uma mesa. Aí eu lembro de você falando numa mesa. Não sei se eu estou misturando as coisas, mas assim, a imagem que eu fiquei foi dessa. E aí você falava nesse acho que foi assim, não sei se, eu lembro que acho que era uma mesa, aí você fez uma fala muito boa. Aí também, depois, eu botei Eliseu, botei um monte de coisa, não consegui achar no YouTube nem no Face. Mas foi assim, mais ou menos, contando, dizendo que o que a gente precisa é de apoio. Foi a Lesp. Uma Lesp, aí, ó, deve ser. Nesse dia, inclusive, ela estava lá. Eu conheci ela nesse dia, inclusive. A André, que é enfermeira também, né? Assim como você. É isso. Ela é autista. Eu conheci ela nesse dia. Eu conheci ela nesse dia. Legal. Aquilo eu nunca esqueci, porque assim, não estou lembrando direito, né? Mas assim, ficou aquele registro. Eu falei, gente, como é bom ouvir esse pai falando, porque dá um carinho assim, no coração de saber que as pessoas humanas, né? Vamos dizer assim, não são porque cansa um pouco, eu respeito muito os terapeutas, mas assim, eles vivem disso. Vamos lá ser honesto, né? Todo mundo tem que trabalhar e tudo. Mas aí todo mundo tem como é que chama? Jeito, um jabá ali para vender também, né? Aí, para vender, que também está no direito. Sim, né? Aí chama para... Eu achei que você tivesse... Oi? Eu achei que você tivesse falado de uma entrevista que eu dei falando sobre que os autistas precisam muito de políticas públicas, muitos não têm, tá? Eu achei uma entrevista que eu dei lá em Manaus, o ano retrasado. Mas não é essa, não. Então, deve ser da Lesp. Tem uma entrevista que eu dei. Eu falei um pouquinho. No YouTube? Não, eu acho que não. Tá no meu Face. No seu Face, eu tentei captar, mas não consegui. Depois, se você puder marcar ou tentar achar de novo, eu achei muito legal ali a fala, né? Porque justamente essa nossa preocupação, né? Do cuidado que eles têm, do acesso, para crescer, para ter direitos, né? Para ter garantido isso. A gente sabe a vida no Brasil como está, especialmente nessa fase, né, Eliseu? E a gente quer que eles tenham uma vida digna, né? Ainda mais os que precisam de medicamentos, de terapias, né? Com a pandemia, muitos ficaram sem acompanhamento, então foi muito complicado. Eu vejo assim, realidade de crianças que regrediram, né? De autistas que regrediram porque não conseguiram manter, né? O tratamento no presencial e nem no online. E isso tudo a gente sente, isso tudo reflete na nossa vida aí, e na nossa realidade. E nossa... Agora... Pode falar. Desculpa, agora no seu caso, você trabalha na saúde, eu acho que tem mais facilidade de ter acesso, assim, à saúde para a lista, né? Seja saúde clínica ou mental. Existe uma certa facilidade? Olha, quer saber a verdade? Eu moro em Niterói, né? Vou até falar do meu município aqui. Os caminhos acabam sendo muito complicados, muito complicados. Niterói está tentando estruturar alguma coisa, mas pelo público o acesso é bem difícil. Assim, a gente tentou 2 caminhos quando soube o diagnóstico total. Encaminharam ela para a PADA. Mas a gente já fazia acompanhamento pelo convênio, com fono, e pelo convênio a gente só, hoje em dia, né, faz fono e psicoterapia. E faz particular terapia ocupacional. Eu vejo que muitas mães só conseguem garantir tratamento pela justiça. Aí só com a justiça, porque pela rede a coisa está muito complicada, muito complicada. Embora assim, até como enfermeira e tudo, eu quero ter mais tempo, mas eu não estou conseguindo, porque eu estou acompanhando ela à tarde nas aulas online, e de manhã eu fico tomando conta dela, que o pai dá aula, eu estou de licença do hospital, que eu estou fazendo tratamento. Eu quero falar mais sobre isso, porque existe uma intenção ali de ter uma linha de cuidado, né, para o autista na rede, de fazer rastreio desde a atenção básica, nos postos de saúde, mas eu já trabalhei, né, na saúde de atenção primária, e na prática isso não acontece, entendeu? Acaba sendo realmente a visão dos pais, né, que começa a suspeitar dos sinais, ou algum profissional. Esse encaminhamento, às vezes, demora muito para conseguir uma vaga no que quer que seja, e fica aí meio que penando, né? O neuro, então, é top de linha, assim. Conseguir no Rio de Janeiro, em geral, né? Rio de Janeiro, o neuro pediatra, então, é extinção, porque a gente vai te achar no público ou no convênio.
né? A gente Fica quase um ano esperando uma a consulta. gente não consegue. Não Aí, paga, né? Ou tenta pagar. por isso que a gente encontrou a doutora Natasha, que a gente já fez a live com ela, que, assim, é particular, porque é impossível, praticamente. A gente tentou, até na instituição que a Alice faz, o neuropediatra Não tem. não tem. Tem um psiquiatra. Tem uma psiquiatra. Que pelo jeito nem saca muito de autismo. É, Aí começa e também, né? depois Que um dia a gente pode falar sobre esse assunto. sobre esse assunto. Até quando lá falando Psiquiatra, Oi? desculpa, eu cortei vocês. O psiquiatra é mais medicação, né? De preferência, Eu não vou dizer, é um profissional importante, mas assim, não pode ser somente o psiquiatra, né? Porque o psiquiatra é só medicação. de preferência que seja infantil, com especialização em autismo. Então, o neuro acaba sendo quem mais dá diagnóstico no Brasil, né? Embora já tem legislação, eu não tenho isso na mão aqui, mas é fácil de achar aqui. Uma lei que obriga o pediatra a fazer um rastreio, né? Num programa chamado MChat, né? No instrumento que os pais preenchem para buscar sinais, mas do autista clássico, é isso que eu sempre falo. Os sintomas clássicos é mais fácil, entre aspas, já está. Mas isso não foi feito pensando em meninas, em autistas muito leves, em adultos, né? E aí são casos mais específicos que não dá para achar muito rápido, né? Então, mas assim, já vai entrar. Aí eu vi uma live do Ministério da Saúde no dia 2 de abril, e aí prometeram que na caderneta da criança, que é aquele documento que leva para o posto, né? Desde que nasce, acompanha até a adolescência, vão disponibilizar esse instrumento e vai fazer esse acompanhamento dia 30, né, de abril. E vai fazer esse acompanhamento. Obrigada, Andréia. Foi dia 30 de abril. E vai fazer esse acompanhamento nas redes básicas, né? E aí, a partir dos 16 meses da criança, já vai fazer o rastreio. Mas, assim, um autista demanda muitas intervenções, né? Então, não adianta só identificar e não ter para onde encaminhar para tratamento, continuar. Isso tudo tem que ter continuidade. Não adianta ter uma suspeita e ficar com um encaminhamento que acaba sendo o que acontece. Eu só vou te dar E não ter ali o que... Porque a linha de cuidado propõe desde a atenção primária, né, SAMU, no caso de crise, os pais, o PET, prometem tudo. Desde da atenção básica até o serviço especializado. Porque é isso foi até de um evento que eu participei. Os profissionais de saúde, né? A gente não atende só criança e não é só quem trabalha... Não é só quem trabalha com saúde mental, né, que vai lidar com o autista. O autista tem um problema gástrico, o autista tem um problema, né, vai fazer uma cirurgia, e os profissionais têm que saber se comunicar. O pessoal comentando no evento que eu participei, tipo assim, quando tem um autista no hospital, por exemplo, as mães não podem nem fazer xixi, porque a equipe não quer que a mãe saia de jeito nenhum, como se fosse dela, assim, não deixa. Não sei se você já passou alguma vez por isso, assim, dentro de uma unidade de saúde. Não, deixa eu te contar umas experiências aqui. Inclusive, respondendo a uma pergunta que fizeram aqui, perguntou se o Lucas Gabriel é verbal. Não, ele não é verbal, ele não fala. Ele emite sons, né, vogais, enfim. Mas existe até essa dificuldade, sempre existiu, de quando eu era criança até o dia de hoje, sobre quando leva o Lucas para consultas clínicas. E aí chega lá o médico, fala, ele está sentindo o quê? Ele fala, não fala. Aí vai fazer exame, não deixa fazer exame. É complicado. É bastante complicado isso. Diversas vezes o médico passou qualquer remédio lá, de dor, alguma coisa assim, e às vezes a dificuldade, até mesmo para abrir a boca dele, para ver se não está inflamado, o palitinho lá, tal, aquele exame, até isso tinha essa dificuldade. Uma vez, falando sobre a enfermagem, e não falando mal, falando bem até, mas existe essa dificuldade. A minha mãe, inclusive, trabalhou na enfermagem por quase 30 anos, mas uma vez ele teve crise de agressividade, a gente levou ele para o
tal, né? Porque ele era adolescente, ele tinha quebrado algumas coisas em casa, chegou lá no hospital, quebrou o vidro da porta também, foi uma maravilha. Aí minha mãe ficou durante o dia com ele em casa, eu fiquei à noite, que a minha mãe precisava ir em casa descansar, né? E eles já tinham dado a medicação, dopado ele, estava dormindo lá e tal, e eu, olha lá, olhando ele. Aí de madrugada, era umas 2 horas da manhã, uma enfermeira e uma auxiliar entrou lá para ver os sinais vitais, né, que falam. A depressão, ver essas coisas assim. Não sei exatamente com aqueles aparelhos. Aí elas entrou, abriu a porta devagarzinho, uma encostando na outra, apoiada na outra, assim, com um olhão desse tamanho, com medo, porque a fome tinha corrido lá no hospital, que ela tinha quebrado tudo, lá severo e tal. Aí elas falaram, ele está dormindo? Eu falei, tá. E às vezes, parecia um filme de terror, de suspense. Elas foram bem devagarzinho, uma com medo, encostada na outra, assim, ele não pode vir. Aí ela chegou pertinho, colocou a mão nele, ele se mexeu. Ela deu um pulo para trás, falei, não, ele está dormindo. Ele mexeu, apenas reflexo, sei lá. Então, era um medo muito grande. Mesmo dormindo, elas estavam com medo dele. É uma forma de lidar mesmo, essa questão de saúde mental, de lidar com pacientes autistas ou com qualquer coisa mesmo de saúde mental, e aí qualquer serviço, né? Com qualquer idade. E aí você falou de questão clínica, então imagina, quando não é verbal. Aí alguém comentou também nesse evento, que eu fiquei gravando essas falas, achei muito legal. Quando vai fazer uma medicação, não antecipa o que vai fazer, chega com uma seringa e sai fazendo. Por que não usa um cartão? Por que não tenta mostrar antes, né? Para ver se faz uma compreensão e não vira aquela coisa tão aterrorizante, né? Faz figuras ali, porque provavelmente ao longo da vida já foi alguma vez, né, medicado ou foi funcionado, para não ser uma coisa tão traumatizante e não ficar inviável de fazer, né? Porque senão às vezes vai ficar jogando sem ter um mínimo de noção do que é de fato, né? E precisa de um cuidado integral, fácil falar, é fácil ter textos bonitos, né? Isso aí a gente faz bem a beça no Brasil, né? E é importante fazer sim, mas aí na prática a gente não consegue ver de fato, né? Um serviço que tem ali os profissionais treinados, capacitados. Não vou dizer todo mundo com especialização em autismo, não, mas um treinamentozinho básico para os profissionais ali desde a recepção, né? Não é só a enfermagem, todo mundo que lide ali consiga orientar, consiga não ficar nesse pavor como se fossem, né, pessoas que iriam atacar, assim, ou esse medo horroroso, né, de seres humanos, assim. E, enfim, é um aprendizado que a gente tem que melhorar muito, que tem que crescer muito. O Lucas Gabriel, uma vez, ele teve uma crise de agressividade. Ele estava, na época, com 12, 13 anos, e numa fase bem complicada, além da adolescência, as crises e tal. E eu trabalhava próximo de casa na época, eu trabalhava num cemitério, era coveiro na época. E eu sempre ligava lá na casa da minha mãe. Eu morava nos fundos da casa da minha mãe, meu pai, dos meus pais, aí americanos. A gente morava em um cômodo pequenininho nos fundos da casa da minha mãe. E aí eu sempre ligava lá para minha mãe para saber que a cada meia hora, uma hora, eu ligava, ou ainda a minha mãe ligava, como é que está o Lucas aí e tal, qualquer coisa eu ia lá. Aí eu me lembro que uma vez, ele era adolescente, 12, 13 anos, eu liguei, era umas 8h30, 9 horas da manhã, para saber como que ele estava, né? Se ele estava tranquilo, se ele estava... Eu mal falei alô, minha mãe falou, Eliseu, corre aqui que o Lucas se machucou e é gravíssimo e tal. Eu falei, calma que eu estou indo aí. Falei com meu chefe, estou indo em casa. Aí eu fui correndo, deu uns 8 minutos, mais ou menos. Depois aqui andando, dava uns 15 minutos. Eu fui correndo, deu uns 8 minutos. Cheguei lá, ele quebrou o vidro do corredor, que dava do corredor para a garagem. Acho que ele queria fazer alguma coisa e não deixaram. Ele meteu a mão no vidro da porta e quebrou o pulso, abriu o pulso assim, a gente via a veia pulsando lá dentro. E eu cheguei lá, minha mãe e meu pai estavam chorando. Eles têm o jeito deles é diferente do meu.
Minha mãe e meu pai é muito emotivo. Às vezes as pessoas acham que eu sou frio, mas eu não sou frio. Juro que eu não sou frio. Eu até sou sensível, mas eu não sou de chorar e nem de entrar em desespero, sabe? Eu tenho sentimentos, sou sensível, fico preocupado, mas eu não sou de chorar e nem de entrar em desespero. Não sou melhor que ninguém também, mas é apenas uma característica. Desculpa cortar, a coisa vai acabar agora e a gente vai te chamar de novo, tá? Que com uma hora eu Ok.